Igreja querida e amada, Pai seja contigo. A você que nos acompanha pelas redes sociais, Deus abençoe tua vida também. Vamos fazer a leitura da primeira epístola do apóstolo Pedro. Nós leremos o capítulo 5, dos versículos 6 a 11. Pastor Rafael está aqui com a gente também, com a Gabi, a filhona da Jaque e do Eduardo. Não pode encostar na Jaque que ela vai estourar. Então, quando vocês forem abraçar a Jaque no fim do culto, vai devagarinho. O Eduardo, vocês pegam pelo pé assim e puxa de volta, que o Eduardo está nas nuvens, né? Rafael, Deus abençoe teu ministério, Deus abençoe tua igreja, a igreja que o Senhor colocou sob os teus cuidados. E Gabi, você tem que falar que continue sendo essa mulher extraordinária que você é, que já está muito bom. Deus abençoe essa família linda, que vocês sejam muito felizes, continuem sendo felizes lá em São Caetano do Sul. O servo do Senhor, já no começo desse capítulo, ele escreveu: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Dia chuvoso. Em alguns pontos aqui da região oeste teve temporal, chuva muito forte, destruição. E quando uma criança é surpreendida por uma chuva forte, o que essa criança faz, meus irmãos? O que essa criança procura fazer de imediato? Ela faz planos a respeito da chuva, da tempestade. Ela tenta entender qual é o fenômeno meteorológico que faz a tempestade acontecer. Ela fica observando em volta para ver o que ela pode fazer a respeito. Ela tenta controlar a tempestade? Não. Criança é prática. O que a criança faz? Corre para o colo do pai e vai se esconder do temporal, com segurança no colo do pai. Quero falar com vocês sobre isso. O título da minha meditação é Firmes na Graça. Porque é assim que nós procuramos e temos que procurar viver firmes na graça, nos braços acolhedores do Pai. Quando Pedro escreve, ele escreve para uma comunidade cristã que está amedrontada, uma comunidade que está perplexa com as perseguições, uma comunidade que está sofrendo muitas tribulações. E o apóstolo Pedro então escreve para essas pessoas dizendo que Cristo, Jesus, com quem eles conviveram pessoalmente naqueles tempos, garante um abrigo seguro para as aflições em meio à vida. Bom, se Cristo oferece segurança em meio às aflições, Ele está falando comigo. Eu preciso de muita segurança no meio das minhas aflições. E eu suponho que se você é um ser humano normal, deve tê-las também. Logo, o apóstolo Pedro está conversando com todos nós aqui nesta noite, porque todos nós temos as nossas aflições. Elas podem variar na tonalidade, elas podem variar na coloração, na intensidade, mas serão aflições. Cada um de nós temos as nossas aflições e para cada um de nós as nossas aflições são muito sérias e pertinentes. Para uma criança pequenininha que tem medo da mula sem cabeça, esse medo dela é pertinente.
Para quem tem um pesadelo dormindo, sente toda a realidade daquele pesadelo e enquanto ela sonha, o pesadelo para ela é real. Quando nós passamos por dificuldades, essas dificuldades são reais. Real para quem vive. Às vezes quem está fora do problema olha e diz, isso é bobagem. Nenhum sofrimento é bobagem para quem vive esse sofrimento. Então a primeira coisa que o apóstolo Pedro nos ensina diante das dificuldades, nesses poucos versículos que nós lemos aqui, é que nós temos que ter submissão a Jesus. Se nós queremos levar um estilo de vida libertador, se nós queremos levar um estilo de vida que faz sentido, uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade e um centro emocional amadurecido, estável, nós precisamos nos submeter a Jesus. E esta submissão, longe de aprisionar, como algumas pessoas pensam, se eu me submeter a Jesus, eu vou viver uma vida aprisionada. Não, amigo, você vive uma aprisionada longe de Jesus, aprisionado pelos vícios, aprisionado pelos conceitos, aprisionados pelas amizades erradas, aprisionados por contas que você fez sem ter necessidade. É longe de Jesus que você vive aprisionado, não é sob Jesus. Sob Jesus é uma submissão que liberta, e nós precisamos então, num primeiro momento, reconhecer imediatamente que nós somos pequenininhos diante dos problemas que nós enfrentamos, para poder encontrar a verdadeira paz. A paz que Jesus promete, não a paz que o remedinho dá. Como o salmista diz, coloco minha cabeça no travesseiro e durmo, sem precisar de Rivotril, sem precisar de remédio nenhum, porque tem a paz de Jesus no coração. A paz de Jesus não significa ausência de problema. A paz de Jesus significa Jesus em todos os problemas. Então você sabe que o seu futuro está em boas mãos. E se está em boas mãos, está nas mãos do Criador de todo o universo, qual a razão para você não ter paz? Então você pode se lembrar dessa advertência do apóstolo dizendo, humilhem-se, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Humilhe-se, portanto, sob a poderosa mão de Deus. O que é se humilhar? Nós temos um conceito errado de se humilhar. Se humilhar é submeter. Se humilhar é entender que tem uma força maior. Se humilhar perante a potente mão de Deus é você se curvar respeitosamente, se curvar com reverência diante da soberania do Pai. O Pai que controla o seu futuro quando você não consegue controlar o próprio dia. É se curvar diante desse ser que tem controle absoluto sobre todas as coisas. O que significa isso no dia a dia? Significa no dia a dia você abrir mão do falso orgulho de controle que você não tem, mas insiste constantemente achando que pode controlar todas as coisas. Para de tentar controlar o amanhã com a sua própria força, é impossível. Se você ainda acredita nisso, você deve acreditar também em Papai Noel, você deve acreditar também em duendes, você deve ver duende. Se você acredita que pode controlar o seu amanhã, não dá para controlar. Então para de tentar. É igual agradar todo mundo. Eu costumo dizer o seguinte, não dá para agradar todo mundo, então não tenta, porque não dá para agradar todo mundo. Você entregar-se, colocar sua vida com submissão diante de Deus, significa que você deixa de viver pela sua própria força e a sua alma encontra descanso perfeito nas mãos do Senhor Jesus, para que você possa encontrar o próximo alívio. Você vai vivendo então de paz em paz, de glória em glória, como garante a palavra de Deus. Mas isso é você se atirar com reverência, com humildade nas mãos do Senhor e reconhecer de fato que tudo está nas mãos de Deus. Não aquela mentira que o nosso coração prega para a gente mesmo, dizendo assim, vou deixar isso na mão de Deus, vou colocar isso na mão de Deus. Para colocar alguma coisa na mão de Deus, antes teria que ter estado na tua mão. E quando é que esteve nas tuas mãos? Vou colocar o futuro dos meus filhos na mão de Deus. E quando foi que esteve
nas suas mãos o futuro dos seus filhos. Nós precisamos reconhecer que está nas mãos de Deus. E aí viver como quem tem certeza desta verdade. Tudo está nas mãos de Deus e a mim só resta então confiar em Deus. Uma confiança que descansa. É uma segunda lição que nós podemos tirar das palavras do apóstolo Pedro. O nosso Deus bondoso jamais ignora as lágrimas ou o cansaço de quem busca a sua presença. Esses dias me lembraram de uma expressão que eu já usei muitas vezes e faço questão de continuar ouvindo. A oração mais forte que Deus ouve é aquela oração que nós não conseguimos transformar em palavras. É a oração do suspiro, é a oração do cansaço. É a oração quando você se coloca diante de Deus rendido e você diz para Deus e não sai mais nada do seu coração. Porque você não tem nem força mais para conversar com Deus. Nesse momento, Deus invade o teu coração com a presença do Espírito Santo. Deus transforma a tua vida, porque neste momento você reconheceu que nada depende das tuas forças, que você não pode tornar o seu dia mais comprido do que qualquer outro dia. O texto sagrado, na caneta do apóstolo Pedro, insiste e determina: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. E por que lançar sobre ele toda a sua ansiedade? Porque nós devemos olhar com honestidade para os dias que nós já vivemos e vamos constatar que ele tem cuidado de nós. Hoje 2 pessoas em oração aqui no templo, durante o culto, falou da semana que terminou ontem e da semana que está começando hoje, domingo, o primeiro dia da semana. Você já fez o exercício de parar para refletir que na semana que transcorreu, você só chegou até aqui? Que Deus te trouxe até aqui? O Senhor te conduziu até aqui? Ah, eu fiz por onde? Você fez por onde o quê? Você é um indivíduo no meio de milhões, milhares de pessoas. Você não tem influência sobre esses milhares de pessoas, e essas milhares de pessoas às vezes nem sabem que você existe. Cada uma destas pessoas no decorrer da semana seguiram a vida, e a vida foi levada por quem? Pelo dono da vida, que trouxe você até aqui, até este momento, como aprouve a Ele que outros não pudessem chegar no dia de hoje como você chegou. Deus acolhe o teu coração nesta noite, como Deus acolheu o teu coração ontem, ainda que você não tenha percebido. Deus cuida de você e Ele tem cuidado de você, ainda que você teimosamente, pecaminosamente, não perceba o cuidado que Deus está tendo com você. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, entregue a tua preocupação, deixe a tua preocupação, reconheça que as tuas causas mais complexas estão de fato sob os cuidados do nosso poderoso Deus. Qual que é o problema que você tem vivido e que tem inquietado o seu coração? Finanças? Dinheiro? Eu conheço gente muito pobre que só tem dinheiro. Gente que tem muito dinheiro, mas não consegue sentir o sabor de um alimento. Gente que tem muito dinheiro e está sendo alimentada por um tubinho de soro, um frasco de soro. Então a sua preocupação, o que tem inquietado você é dinheiro? É conta? É dívida? É isso que ocupa o teu coração? As contas, os compromissos financeiros têm sido o Deus a que você serve? Você vive cada dia da tua vida em função do dinheiro? Isso é idolatria. É o dinheiro que rouba a tua emoção? É pelo dinheiro que você briga? É pelo dinheiro que você ofende? É pelo dinheiro que você é ofendido? Quem sabe talvez seja um problema de saúde que tem causado uma ansiedade tremenda no seu coração. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim: pastor, ora por mim, terça-feira eu vou fazer um exame, estou muito preocupado. Vai fazer o exame, ainda não sabe nem se tem alguma enfermidade ou qual enfermidade seria.
vai fazer o exame, já está desesperado porque vai fazer o exame, sofrendo 2 dias lá na frente. E aí quando faz o exame que não dá nada, é claro que o pastor é ser humano também, né? Ele vai com aquele risinho maroto e diz assim: e agora, o que você vai fazer com esses 2 dias de preocupação que você estava? Então é tua saúde que tem sido o ídolo do teu coração? Você vive em função de ter uma saúde plena ou blasfema a Deus porque você não a tem? Uma vez uma pessoa perguntou para mim: pastor, por que eu estou passando por este problema de saúde? E eu perguntei a ela: mas por que você não passaria? No que você é mais especial que os outros filhos de Deus? Porque Deus haveria de poupar você exclusivamente deste problema para deixar outras pessoas sofrendo por problemas semelhantes. É isso que o Pedro fala. O mesmo sofrimento que você sofre é exatamente o mesmo sofrimento de milhões de outros filhos de Deus sobre a face da terra. O que é que incomoda você? Problema familiar? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A maioria de cada 10 problemas familiares, 11 é por falta de diálogo. E quando eu digo falta de diálogo, eu não estou dizendo falta de falar. Muitas vezes é falta de ouvir. Nós nos sentamos com um familiar para conversar, a pessoa começa a conversar, a gente já quer justificar, quer falar em cima, quer mudar o que o outro está falando. Não, diálogo significa um fala, o outro ouve, depois o outro ouve e você fala. E aí vão chegar a um bom senso. Mas se não pode conversar, se não pode sentar e dialogar, de dois, dialogar, conversa entre 2 pessoas, o relacionamento vira um inferno. O relacionamento vira um inferno. Por isso um teólogo recente do nosso tempo diz: o meu inferno é o outro. Os relacionamentos podem ser um inferno na vida da gente. Quantas pessoas mudam de igreja porque não pode conversar ou conviver com aquele irmão de fé? E aí eu faço as pessoas pensarem: bom, vocês já decidiram quem vai para o inferno e quem vai para o céu? Porque se os 2 forem para o céu, não pode conversar um com o outro aqui embaixo, como é que vai ficar junto lá no céu? E se for para o inferno, vai ser brigaiado o tempo todo também. Então, senta vocês 2 e decide qual dos 2 vai para o inferno e o outro vai para o céu. Né? Porque eu não converso com aquele irmão. Não, se aquele irmão chegar, eu saio. Se aquele irmão passar numa calçada, eu atravesso a rua, vou para outra calçada. Como assim? Como assim? Então, os relacionamentos, os problemas familiares têm sido Deus do teu coração? É isso que ocupa o teu pensamento o tempo todo? São pessoas que nós trazemos no nosso coração e que elas nem sabem que estão no nosso coração e nós ficamos punindo essas pessoas com a falta de perdão. A falta de perdão não está atingindo a pessoa em absolutamente nada. A falta de perdão concedido, a falta de liberar perdão, só atrapalha a vida de quem retém o perdão. Porque mais bem-aventurada coisa é estar na condição de perdoar do que na condição de ter que pedir perdão. Então são os relacionamentos que são os deuses do nosso coração. Esse descanso bendito que o apóstolo promete aqui está no amor paternal de Deus que nos fortalece para enfrentarmos essas batalhas diárias contra o próprio mal. Uma terceira e última lição que nós podemos aprender com o apóstolo Pedro é que nós precisamos resistir na nossa caminhada de fé. Uma resistência que vence, uma resistência que é vitoriosa. Porque a nossa caminhada diária, todos os dias, exige uma postura de constante vigilância espiritual. Constante vigilância espiritual. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação, orientação do próprio Jesus. E se foi o próprio Jesus que disse isso, ele sabia muito bem o que estava dizendo. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Paulo vem nos alertar, Pedro vem nos alertar então firmemente: sejam sóbrios e vigiem, resistam ao diabo permanecendo firmes na fé.
Meus queridos, o apóstolo Pedro disse aqui que o inimigo ruge ao redor de cada um de nós como leão. Vocês percebem o que ele escreve? Que o inimigo ruge em volta de nós como leão, mas ele não é leão. O leão é Jesus, é o leão da tribo de Judá. Ele pode rugir como o leão, ele pode imitar, ele pode querer imitar o leão, mas o grande leão é Jesus. Jesus morreu como cordeiro, mas vai voltar como leão. Jesus morreu como uma pessoa que só fazia o bem, mas vai voltar como um rei, entregando para cada um o que cada um mereceu. O diabo pode parecer leão, mas não é leão. Por isso você pode resistir a ele, porque tudo que ele faz, inclusive as ameaças dele, são mentiras. A única coisa que ele faz bem é mentir e acusar. E nós acreditamos nas mentiras e acusações dele, mesmo Jesus avisando. O diabo é mentiroso e acusador das vossas almas. Mesmo Jesus falando isso, nós caímos como patinhos todo o tempo todo nas mentiras e acusações do inimigo. Por isso Pedro está dizendo, sejam firmes na fé. Cristo já derrotou na cruz. Se Cristo não tivesse ressuscitado, então a nossa fé seria vã. E se a nossa fé está somente para os dias que nós vivemos nesta terra, somente para as coisas desse mundo, vem um apóstolo e muito atrevidamente, mas com muita autoridade diz, somos os mais miseráveis de todos os homens, se a nossa fé está somente nessa vida. Então enfrente as tentações, enfrente a tentação do desânimo. Quando começar o cansaço, começar a falta de energia, e esteja atento, esteja atenta. No teu cansaço, a primeira coisa que você corta são as coisas de Deus. Presta atenção nisso. Então resista ao cansaço. Quinta-feira tive duas experiências maravilhosas nos encontros dos homens. Permitam que eu compartilhe sem citar os nomes. Um foi convidado do Laércio. O homem veio de andador para o encontro, andador. Ele teve um acidente de carro, ficou 3 dias numa UTI, já faz 1 ano e pouco, não podia andar. Agora ele começou a andar e o Laércio convidando ele constantemente para ele vir ao encontro de homens. Nesta quinta ele veio com andador, mas veio para o encontro dos homens. O outro, na quinta-feira de manhã, 6 horas da manhã, fazendo café, ele derramou bule de água fervendo aqui no antebraço. Na quinta-feira de manhã. Na quinta-feira à noite ele veio com o braço cheio de bolhas, com creme aqui, pomada no antebraço, com dor. Estava aqui, me mostrou as bolhas. Ah, isso aqui, pastor, foi hoje de manhã. Não estava reclamando não, ele explicou porque eu perguntei. Tanto que ele não mostrou para mais ninguém as bolhas do braço dele. Ele estava aqui na quinta-feira. E eu tive que dizer para esses 2 homens, falei, por coisa muito menor, pessoas deixam de vir. Por coisas muito menor, pessoas viram as costas à comunhão, muito menor. Vocês 2 estão de parabéns. Então nós temos que resistir às tentações, porque as tentações vêm. Ninguém está livre de tentação. De novo Jesus, no mundo tereis aflições. E desistam da vida, porque a vida é cheia de aflição. Foi isso que ele completou dizendo? Não? O que ele disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo, disse Jesus. Eu venci o mundo, disse Jesus. Então vamos resistir de forma corajosa, de forma determinada, apegando-nos à fé das promessas ou nas promessas eternas do Evangelho. Isso conduz a gente diretamente à vitória final, a vitória que já foi garantida pelo Senhor Jesus Cristo. A diferença é que nós vamos caminhar em direção a essa vitória que Jesus já nos preparou com muito mais alegria, com muito mais alegria. Em vez de querer controlar a tempestade,
corre para o braço do Pai. Lembra Jesus lá no barquinho que estava aquela tempestade, o barquinho sendo jogado de um lado para o outro? Em vez dos discípulos tentarem lá, e discípulos experientes com pesca, com mar, tentarem entender qual é a velocidade do vento, qual a força das ondas, qual a capacidade aqui cúbica do nosso barco, imagina, Jesus estava no barco, foram pedir socorro para Jesus. E Jesus é especialista, Ele criou todas as coisas, Ele é especialista em resolver problemas. E Jesus resolve problemas de uma forma assustadoramente simples. Fique quieto, silêncio. E a tempestade parou imediatamente. O que sobrou para os apóstolos? O espanto. Quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? E você acha que os teus problemas são tão grandes que são maiores do que a força do Cristo? Isso é uma mentira que o diabo conta no teu coração. Por isso nós temos que resistir com fé diante da promessa de Jesus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Quero concluir recapitulando. Eu conversei com vocês hoje de que Jesus venceu definitivamente por todos nós. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Essa é a primeira lição. Nos humilhar significa nós nos curvarmos ao poder de Deus e reconhecer que Ele sim tem todo o poder, tem todo o controle sobre todas as coisas. Nós também aprendemos com Pedro a lançar a nossa ansiedade nas mãos de Jesus, porque o futuro é de Deus, mas a ansiedade é nossa. Sou eu que crio ansiedade no meu coração. Sou eu que transformo um sofrimento no meu coração de alguma coisa que ainda não aconteceu. Mas se isso é real na tua vida, pega essa ansiedade e lança para Ele. Diz para Jesus: Jesus, que sentimento, que coisa ruim, tira isso do meu coração, eu não quero isso no meu coração. Pega isso aí para o Senhor, que o Senhor sabe lidar com isso, eu não sei lidar com isso. A ansiedade tua, então lança essa ansiedade nas mãos de Jesus. Essa é a recomendação do apóstolo. E a terceira coisa que eu vi com vocês é que precisamos resistir com firmeza às tentações, porque as tentações são sempre do inimigo. As provações são oportunidades que Deus nos dá de crescermos e desenvolvermos espiritualmente, emocionalmente. Mas as tentações vêm do inimigo. Resista às ciladas mentirosas do inimigo. Permita, meus irmãos, que hoje você saia daqui com o coração transformado. Permita que você saia daqui hoje com o teu coração modificado, com a certeza renovada de que o Deus de toda a graça completará a sua obra na tua vida. Essa é uma verdade que Jesus conta. Essa é uma verdade que você pode acreditar, porque Jesus não é mentiroso. Acusaram Jesus de ser endemoniado, acusaram Jesus de ser doido, de ser louco. Irmãos, familiares de sangue de Jesus, ele está meio louco, ele está muito bom da cabeça não. Mas ninguém nunca falou que Jesus era mentiroso, nem os seus inimigos. Porque havia verdade nas suas palavras. Então em Jesus você pode confiar. E se Jesus diz que vai completar a boa obra na tua vida, Ele vai completar esta boa obra na tua vida. Então saia daqui com esta certeza de restauração. Meus irmãos, minhas irmãs, voltem em paz para casa. Voltem em paz para casa. Eu só usei 3 exemplos: dinheiro, preocupação com o futuro, aliás, dinheiro, relacionamento, saúde. Tem muito mais, eu citei só 3. Seja o que for, deixa isso nos pés do Senhor e volta para casa com o coração transformado. Jesus fez o que fez por causa de você, para resgatar você. Então viva como pessoa resgatada. Jesus fez isso para perdoar você, então viva como pessoa perdoada. Jesus fez isso para conduzir a tua vida em todos os sentidos a um bom termo, então viva como uma pessoa conduzida. Volta para casa em paz, porque o Senhor
cuida de você. Você acredita nisso? Pensa antes de responder, vou perguntar novamente. Você acredita nisso? Amém. Louvado seja Deus.